Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Boa tarde. Está chovendo por aí? Já faz tempo que não chove, né? Eu acho que não tem mais chuva, não tem mais água lá em cima, não tem mais. Eu acho que já choveu tudo. Diz que a coisa teve difícil essa noite, né? Diz que choveu muito essa noite, agora. Meu Deus do céu. Mas não tem perigo não, porque os antigos diziam que a primeira vez que o mundo acabou foi em água, que a segunda vez vai acabar em fogo. Então, pode chover à vontade, que não é o fim do mundo ainda. A hora que começar a pegar fogo, a gente pode começar a ficar preocupado. Nós estamos na reunião da comunidade, é uma reunião importante, uma reunião de avaliação, de planejamento, de um acerto da comunidade. É uma alegria estarmos reunidos. E eu queria tomar nessa nossa reunião 2 textos fundamentais para nós. 2 textos que dizem o que nós somos e qual que é a nossa espiritualidade. Nós sempre tivemos esses 2 textos, só que tem que a gente normalmente fica mais em um e o outro nós vivenciamos. O primeiro texto nós encontramos no livro do Êxodo, Exodó, como dizem alguns por aí. Eu não vou contar quem, né, Anísio? Não é Anísio, não. Quem falava que era Exodó mesmo era o... Na vigília ele falou Exodó, eu já esqueci. O primeiro é o livro do Êxodo, que nós conhecemos bem, Êxodo 17, 15, que dá a palavra javenice, e nós conhecemos toda essa história, como foi o congresso que gerou isso daí. E uma segunda palavra que Deus nos deu mais recentemente no ano 2001. A segunda palavra que Deus nos deu de nossa fundação é o Salmo 122, 121, 122, que fala que alegria, quando me disseram, vou à casa do Senhor. Essas são as 2 palavras fundacionais da nossa comunidade. Êxodo, que nos dá o nome javenice, e o Salmo, que dá as nossas características de javenice. São 2 palavras fundamentais para nós. É claro que nós, comunidade javenice, nós somos frutos de uma grande experiência de Deus que se deu na igreja após o Concílio Vaticano II, que foi a renovação carismática. Nós somos frutos da renovação carismática. Entendendo a renovação carismática não como um movimento eclesial que ela se organizou, entendendo a renovação carismática como uma graça que Deus concede à igreja pós-concílio. Uma graça que está presente na igreja desde sua fundação. O batismo no Espírito Santo não é uma novidade, uma invenção. Pode ser uma novidade na nossa experiência, mas não é uma invenção para a igreja, porque isso faz parte da própria vida da igreja. Nós encontramos isso nos Atos dos Apóstolos, batismo no Espírito Santo. E a renovação carismática ela traz isso para a igreja contemporânea, para a igreja moderna, como fruto do Concílio Vaticano II. Então nós somos frutos do Concílio Vaticano II. O batismo no Espírito Santo que nós experimentamos e que fundamenta a nossa vida comunitária é resultado do concílio na própria igreja. Então, não estou falando do batismo no Espírito Santo, que é a nossa identidade fundamental, mas estou falando de 2 palavras que servem de estrutura, de fundamento, de apoio e que geraram a comunidade javenice. A primeira nós conhecemos, que é o Êxodo 17, e nós conhecemos bem esse texto do Êxodo 17, que foi Monsenhor Mauro, nosso fundador, que deu esse texto para a comunidade. No congresso de 1977, ele buscando uma palavra para o congresso, descobriu o Êxodo 17, que fala do Senhor é minha bandeira. E essa primeira palavra nos dá esses elementos. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade, vamos falar assim, a palavra é difícil, mas é essa mesmo. Nós temos uma espiritualidade agressiva, ou seja, de combate. Nós não somos de levar desaforo para casa nesse sentido, né? Nós somos uma espiritualidade de combate.
E essa espiritualidade de combate, que está na nossa identidade, vem nesses 3 personagens do texto. O primeiro personagem do texto, que é Amaleque, que é o grande inimigo. Nós somos uma comunidade que está em combate permanente contra o inimigo. E mais nesses tempos que nós estamos vivendo agora, esse combate fica muito mais evidente. Um combate que se dá em todos os espaços, em todos os lugares. Eu comentava ontem ainda com alguns, e hoje ainda comentamos isso também, o avanço das obras não cristãs, o avanço da mentalidade, o avanço dessa cultura não cristã, como que isso está presente na nossa sociedade, como isso está presente nos tempos de agora. E esses são os nossos inimigos. Nós temos um inimigo, Amaleque, nós temos um inimigo que é Satanás, e nós temos esse inimigo que apronta, que tem suas estruturas, que tem suas estratégias, que tem seus exércitos, e que atacam os cristãos, atacam a obra de Deus, atacam a igreja. E nós assistimos isso. Então, o nosso nome, Javenice, começa identificando, no texto, identificando primeiramente um inimigo. Nós somos uma comunidade que está em combate. E esse texto mesmo dá para nós as 2 maneiras como que nós combatemos. Nós combatemos rezando, é Moisés que reza, e se coloca em oração, e ele e mais 2, Hur e Arão, estão com ele. É uma oração que não é sozinho, é uma oração em comunidade, isso é da nossa identidade, é do nosso carisma fundacional. Nós somos um povo de oração em comunidade, uma oração que produz resultados. Então, aqui é a figura de Moisés e a figura de Josué, que é uma segunda figura que também é da nossa identidade. Josué que faz? Josué luta. Josué é o homem da briga, Josué é o homem que vai para a batalha, ajunta o povo, a comunidade, essa comunidade vai para a batalha. Então nós somos um povo de ação, um povo de tomar atitudes. Por isso a nossa comunidade tem essa espiritualidade, a oração e a ação. Nossa comunidade não é uma comunidade contemplativa, mas também uma comunidade só ativa. Nós somos uma comunidade que tem como espiritualidade a ação e a oração e a ação. Fala aí para quem está do seu lado, oração e ação. Aí você pode dizer para mim que essa espiritualidade de oração e ação é uma espiritualidade que está presente na igreja em todos os tempos. Sim. É uma espiritualidade presente na igreja, sim. Mas nós vivemos essa espiritualidade a partir dessa experiência javenice, ação e oração. Nós somos um povo de luta, um povo de ação. Se nós olharmos a nossa história, nós vamos ver quantas coisas, mas também somos um povo de muita oração. É assim que nós nascemos, é assim que o Monsenhor Mauro entendeu a comunidade, é assim que nós nos organizamos lá nos idos de 1977, quando nós começamos como uma obra da Igreja Diocesana, da Diocese. Dom José era o nosso bispo na época, e nos deu muita força, muito apoio. Aliás, é muito interessante, né, porque Dom José tinha algumas dificuldades antes da conversão do Monsenhor Mauro com o Monsenhor Mauro, né? E quando foram falar para ele que a renovação estava se organizando na diocese e quem estava organizando a renovação era o Monsenhor Mauro, ele respondeu assim: a renovação fez o Mauro rezar? Fez, então deixa ela ficar que ela presta para alguma coisa. Vocês imaginem como é que era essa figura do Monsenhor Mauro. Fez o Monsenhor rezar, então ela presta. Então, nós nascemos assim, um povo de oração, um povo de ação, um povo comprometido com a obra de Deus, um povo comprometido com a obra de Deus que se realiza na igreja diocesana, uma comunidade diocesana, uma experiência diocesana. Isso é a primeira coisa, e nós já estamos cansados de ouvir sobre isso,
cansados no sentido de ouvir muitas vezes, não que a gente se canse de ouvir a palavra de Deus, mas já ouvimos sobre essa história muitas vezes. Nós temos dessa palavra com essa espiritualidade, ação e oração, oração e ação. Moisés, Josué, Moisés reza, Josué luta, e nós lutamos contra Amaleque. Essa é a nossa espiritualidade. Eu pensava, nesse nosso encontro, em que falar. E eu me lembrei que nós temos duas palavras. Essa é a primeira palavra. A primeira palavra que nós encontramos em Êxodo. Mas nós encontramos uma segunda palavra na nossa fundação que foi dada mais tarde, que é o Salmo 122 ou 121, depende da tradução. É o Salmo 122 na minha tradução. Contando um pouco dessa história. Em 2000, nós tivemos uma mudança, né? Nós já não tínhamos mais o Monsenhor Mauro, que morreu nos anos 90, e nós tínhamos um novo bispo, que era Dom Ricardo Pedro, é isso? Dom João Bergese. Não, em 2000 era Dom Ricardo Pedro, ex-monge. Nós tínhamos um novo bispo, e nós estávamos passando um período difícil da comunidade. Estávamos passando um período difícil porque a ofensiva nacional que tinha articulado a renovação carismática tinha entrado num processo de estruturação por vários motivos que não vem ao caso agora, e nós aqui na diocese passávamos algumas dificuldades, e Deus tinha dado uma inspiração de dar um caminho, de dar um passo, de avançar. Nós já tínhamos essa percepção de que o caminho era uma comunidade, que o caminho era nos organizarmos de uma forma comunitária. E essa inspiração era muito forte. E eu fui conversar com o nosso bispo, e Dom Ricardo acolheu e falou que o caminho era esse mesmo, que nós deveríamos começar com uma comunidade. Eu vim conversar com ele aqui na casa. Ele era bispo recém-nomeado para Pouso Alegre. Nós tínhamos perdido o bispo muito cedo, e o Papa tinha prometido dar logo um bispo para a diocese, de Dom Ricardo. E eu fui conversar com ele na casa do bispo, e ele falou: vamos dar um passo, vamos caminhar na comunidade. Eu lembro que quando eu voltei da conversa com ele, eu passei aqui na casa de oração, a Fátima, o Tiãozinho estavam aqui na casa, e eu falei com eles, o bispo nos colocou na linha de novo, nós temos que caminhar. E aí começamos a falar em ser comunidade. Nós já éramos uma experiência de comunidade. Nós já tínhamos a concepção de comunidade. Já tínhamos a experiência de uma casa de formação, a casa de formação que existia era a casa de formação de Itajubá. E existia já dentro daqueles que participavam da renovação carismática o desejo de ser comunidade. A própria renovação carismática naquela época, nos anos 90, final dos anos 90, já começava a falar de um passo novo para as comunidades de renovação. Porque esse é o caminho. Deixar de ser um movimento eclesial para ser uma comunidade, porque a igreja é comunidade. Eu lembro quando eu fui falar isso com o presidente da CNBB, na época que agora é bispo emérito e está lá junto com o Papa, Dom Luciano Mendes, posterior Dom Luciano, fui falar com ele sobre isso. Oi? Vocês lembram quem que era o bispo na época? Já é o bispo emérito já, Dom Cláudio Umes. Eu fui falar com Dom Cláudio sobre essa experiência, sobre essa vontade de ser comunidade, isso nos anos 90, o Javenice ainda não existia. E Dom Cláudio falou que era esse mesmo caminho que a igreja deveria tomar. E começou a trabalhar na diocese dele com as comunidades. E nós começamos a propor a renovação carismática, caminhar para uma comunidade, as chamadas comunidades de renovação, a CR,
porque tinha SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, numa espiritualidade baseada muito mais na teologia da libertação, e me desculpe, os teólogos da libertação, uma porcaria, uma espiritualidade que não tem Deus, tem Marx, então uma espiritualidade que não tem sacramento, tem economia. Então nós estávamos insatisfeitos com aquilo, nós propusemos as comunidades de renovação, as CRs, e nós fomos falar com o Dom Luciano. Ele falou, esse é o caminho. Dom Luciano, e quem conhece Dom Luciano sabe que ele é o Papa da teologia da libertação e do comprometimento político. Não que a gente não tenha comprometimento político, que faz parte do ser cristão, mas nós queremos dar um passo a mais. E começamos a pensar em comunidades, em comunidade de renovação, isso nos anos 90. E aí, como houve uma troca na direção da renovação, eu voltei para a diocese e falei isso com o Dom Ricardo, e que havia essa possibilidade de nós caminharmos para sermos uma comunidade. E Dom Ricardo falou, esse é o caminho. Esse é o caminho. Então, em 2021, nós começamos a falar sobre comunidade javenice. Não falávamos mais em movimento, mas falávamos comunidade javenice. E começamos a caminhar para estruturar ou para organizar aquilo que era um movimento eclesial de renovação, organizar aquilo em comunidade, porque nós já estávamos caminhando para isso, porque as casas de formação já começavam a aparecer, as organizações já eram organizações comunitárias. Nós, por causa da própria nossa formação, por causa do Monsenhor Mauro, nós já estávamos habituados a nos chamar de comunidade e falar comunidade onde nós estávamos. Aí nós começamos em 2001 a caminhar de uma maneira decisiva para sermos uma comunidade diocesana. E quando começamos a caminhar para ser uma comunidade e propor a comunidade como o que nós queríamos ser, Deus nos deu essa palavra, o Salmo 122, que começa assim: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. E nós conhecemos bem esse texto. Já estão pisando nossos pés. Leiam para mim o versículo 2 do Salmo 122. Já estão pisando nossos pés as tuas portas, ó Jerusalém. Deus nos deu essa palavra, esse salmo. Então esse salmo se torna para nós a palavra fundacional daquilo que nós somos. Nós somos uma renovação carismática, nascida lá nos idos de 90, de 1970, e agora damos o passo para sermos comunidade. Dom Ricardo, nosso bispo, abraçou isso, porque a sua própria formação é a formação de congregação, comunidade, e falou que era esse caminho mesmo. E a palavra que Deus nos deu foi esse salmo, Salmo 122 ou 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Já estão pisando nossos pés as tuas portas, ó Jerusalém. E aí o texto todo vem falando de comunidade. Quando nós descobrimos esse texto, nós falamos, é isso que nós queremos ser. Nós somos renovação carismática e temos que nos organizar, ou vamos nos organizar na diocese como uma comunidade. Uma comunidade. Que comunidade é essa? Uma comunidade de renovação. Uma comunidade que não tem fundador, uma comunidade que só tem uma regra de vida, e essa regra de vida é o Evangelho. Uma comunidade que não tem uma sede, tem várias sedes. Uma comunidade que não tem um fundador, mas tem um grupo. Uma comunidade que nasce como comunidade. Não com a comunidade que nasce a partir da vontade de um, mas a comunidade que nasce da vontade de muitos. Desde o começo,
Nosso carisma fundacional está presente comunidade. E o texto que nos deu esse fundamento é esse texto, o Salmo 122. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à comunidade. Que alegria quando me disserem, somos comunidade. Aquela ideia de que comunidade é todo mundo morando junto, na mesma casa, todo mundo, esse é um tipo de comunidade, nós não. Nós somos uma comunidade diferente. Nós somos uma comunidade diferente. Eu costumo dizer que nós somos uma comunidade dos mais bonitos. Nós somos uma comunidade diferente. Por que nós somos uma comunidade diferente? Porque nós somos uma comunidade de comunidades. Nós não somos uma comunidade só, nós somos uma comunidade de comunidades. E que está crescendo. Pelo que me contaram hoje eu vou apresentar, nós já temos mais 2 novas comunidades. Nós somos 78 comunidades. E a tendência é mais, porque nós somos uma comunidade de comunidades. Essa é uma novidade, é uma coisa original. Nós somos assim, porque nascemos para ser assim, sermos comunidade. E aí eu tomei nota de algumas coisas que, na época que nós começamos a falar sobre isso, foram coisas que aqueciam meu coração e que esquentavam meu coração. Que estava presente. Eu não falo que essa coisa de comunidade foi algo que foi inventado, que nasceu na Javenice, imposto, não. Essa ideia de ser comunidade está presente na Javenice desde 1977. A experiência de ser comunidade já vem desde aquela época. Agora, em 2001, as coisas se concretizam, se efetivam. E algumas coisas eu tomei nota desse ser comunidade. A primeira coisa que chama a atenção desse ser comunidade, desse texto que Deus nos deu, porque eu pedi ao Senhor que nos desse um texto, pedi ao Senhor que nos desse uma palavra que pudesse fundamentar essa passagem ou esse passo além. Não deixamos de ser Javenice, mas o que a Javenice vai ser? E o Senhor nos deu esse texto, o Senhor nos deu esse salmo. E esse salmo começa com uma palavra fundamental para nós, que é a nossa cara, é a alegria. Se existe um carisma da Javenice, esse carisma é o da alegria. Nós somos um povo alegre. Não somos? Nós não somos um povo de ficar lastimando nossas dificuldades, nossa pobreza, nossos empecilhos, as perseguições. Nós não somos um povo de ficar reclamando dessas coisas. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo alegre porque nós somos bem resolvidos em nossa vida. Nós não carregamos pecha nenhuma. Nós não levamos desaforo para casa. Nós somos um povo resolvido. Por isso nós somos um povo alegre. E é a característica nossa, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, a primeira coisa que se destaca, que o Senhor nos dizia, que o Senhor me dizia naquela época, em 2001, o Senhor me dizia, vamos caminhar para ser um povo alegre. Um povo alegre. Não um povo alienado, mas um povo alegre. Não um povo que não sofre, mas um povo que sofre alegremente, se isso pode ser. Algo que não sai daquilo que nós somos. Vocês podem ver, o pessoal que vai trabalhar nos congressos nacionais por aí sabe disso. O povo mais barulhento e mais alegre é nós. Não tem. Pode juntar o povo da renovação. É muito fácil. Vocês juntam o povo da renovação. Onde está o povo da Javenice? Onde está mais barulho. Onde tem mais risada. Onde se trabalha mais. Onde existe mais compromisso. Nós não recuamos no trabalho, não recuamos nos desafios, não recuamos, mas nós somos alegres. Gente, nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de ajuntar, nós gostamos de conversar, gostamos de se tocar, gostamos de tomar uma cerveja junto. Nós somos um povo alegre.
Porque esse é do nosso carisma fundacional. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vou para a Javenice. Nem a pandemia nos segurou. A alegria, a risada, mas o trabalho, o estar juntos. Nós somos um povo alegre. E o Senhor plantou isso em nosso coração. É a primeira coisa que, quando nós começamos a caminhar para a comunidade, a partir dessa palavra veio ao meu coração. Eu lembro, ainda os primeiros, 2001, falava para o Dom Ricardo, nas conversas que nós tivemos, Dom Ricardo, o Senhor tem me dado essa palavra, e a palavra que o Senhor tem me dado é que alegria. A primeira coisa que aparece é que alegria. E Dom Ricardo falava para mim, se não for para ser alegre, se não for gerar alegria, não vale a pena ser comunidade. Se é ser comunidade para ficar lastimando a vida, se é ser comunidade para ficar resmungando, não vale a pena ser comunidade. A comunidade é alegria. Vocês sabem qual que é o sinônimo de alegria na Sagrada Escritura? Santidade. A alegria é fruto da santidade. Porque nós buscamos a santidade como nosso ideal, como nossa personalidade, como nossa identidade. Por isso nós somos um povo alegre, porque somos um povo que busca a santidade. É o nosso ideal de ponta. Depois, uma outra palavra que o Senhor suscitou naquela época, quando começamos esse salmo, é que me disseram, vamos à casa do Senhor, Jerusalém edificada, Jerusalém, e aquilo ficava no nosso coração e ficava no meu coração, que essa experiência de alegria deve ser uma experiência de comunidade. Que nós não somos mais um movimento eclesial, nós somos uma comunidade que está presente na igreja, que é a própria igreja, que vive a igreja. Nós somos uma comunidade. Nós não somos um movimento eclesial, nós não somos uma espiritualidade, nós somos uma comunidade. Por isso, nós somos um para o outro, porque a característica da comunidade é ser para o outro. Não é ser para si, é ser para o outro. E nós somos um para o outro. O tempo inteiro nós somos um para o outro, porque o outro se torna a referência, a nossa referência. Eu sou para vocês, vocês são para mim. Nós somos um para o outro. Essa pessoa que está do seu lado não é um estranho, é você mesmo, porque você está nele e ele está em você, porque nós somos comunidade. Não existe uma comunidade daqui ou dali, existe a comunidade Javenice. Somos uma comunidade só. E isso, quando isso apareceu e quando essa ideia veio brotando no coração, como nós ficamos felizes, como eu fiquei feliz. Quando descobri que era isso, que o Senhor queria que nós fôssemos comunidade, que o nosso caminho era comunidade, porque a minha vida sempre foi voltada para a comunidade, porque quando eu entrei na igreja nos idos de 1971, a primeira coisa que eu fiz em Itajubá, quando eu comecei na igreja, foi organizar uma comunidade, fundar uma comunidade, a comunidade de jovens cristãos de Itajubá. Quando o Monsenhor Mauro me chamou para vir para a diocese pela experiência de renovação carismática, eu participava de uma jovem comunidade de cristãos de Itajubá. Então, eu sentia na Javenice, quando nós começamos a caminhar para a comunidade, que era exatamente isso que Deus queria. Queria nos dar a possibilidade de ter uma experiência comunitária, mas não uma comunidade fechada, mas uma comunidade diferente. A comunidade nossa, a nossa comunidade é a única comunidade, porque é a nossa comunidade. Não existe uma outra comunidade igual à nossa. Não estou falando que a nossa é a melhor, também não estou falando que a nossa é a pior. Estou falando que a nossa é diferente de todas as outras, porque a nossa comunidade é a nossa comunidade. Que eu não sou todas as outras pessoas. E como é que essa nossa comunidade que nós somos se organiza? Se organiza como comunidade de comunidades. Nós somos uma comunidade de comunidades. Fala para quem está do seu lado, nós somos uma comunidade de comunidades.
Cada comunidade da nossa comunidade é a comunidade. Mas a comunidade que está em Borda não é a mesma, não é a comunidade que está em Pouso Alegre, embora seja a mesma comunidade. A comunidade que está em Borda responde à Borda, às necessidades da Borda, a evangelização da Borda. As comunidades que estão em Pouso Alegre respondem a Pouso Alegre, a evangelização de Pouso Alegre, mas é a mesma comunidade, embora sejam duas comunidades. Nós somos uma comunidade de comunidades. Nós somos uma comunidade de comunidades. Essa é a nossa identidade. Por isso nós fizemos questão de, quando começamos a fazer os estatutos das diversas comunidades, nós pedimos que duas coisas fossem garantidas. Primeiro, a devoção a Nossa Senhora, porque a devoção a Nossa Senhora e a padroeira de Nossa Senhora nas nossas comunidades é um testemunho também de nossa catolicidade. Primeira coisa, Nossa Senhora. E a segunda coisa que nós pedimos, e que essas comunidades fossem, o sobrenome dela fosse Javenice. Como é que chama a sua comunidade? Qual que é o sobrenome dela? Javenice. Eu sou da comunidade Teotocos, Javenice. Você é da comunidade Javenice. Onde nós vivemos a nossa experiência, onde nós vivemos nossa identidade, onde nós vivemos nossa missão, na nossa comunidade referencial. Mas nós somos uma só comunidade. Estamos numa única igreja, uma única diocese, uma só diocese, uma só comunidade. Mas nós somos várias comunidades, autônomas, independentes, que têm sua própria identidade, que têm sua própria padroeira, inclusive de Santa Teresinha, que é Nossa Senhora de Santa Teresinha. Por que nós pedimos que tivéssemos Nossa Senhora em todas as casas de formação? Para nos dar bem claro que nós somos católicos. Para dar nossa identidade católica. A segunda coisa, nós somos uma comunidade de comunidades. Em todos os lugares da diocese nós estamos. Nós estamos presentes nas grandes cidades, estamos presentes em vários distritos rurais, estamos presentes em diversos lugares. Em Pouso Alegre são 10 comunidades. Em Ouro Fino agora são 2 comunidades. E outras comunidades vão nascer, porque o nosso estatuto já fala isso, que nós podemos ter várias comunidades na mesma cidade. Que nós podemos ser várias comunidades, porque era assim. A igreja de Pedro é a mesma igreja de Paulo, mas Paulo e Pedro frequentavam comunidades diferentes. E essa é a nossa experiência. Porque nós queremos chegar em todos os lugares. Sermos uma comunidade só, fechada numa comunidade só, limita nossa possibilidade de evangelizar, levar o Evangelho, levar o conhecimento de Cristo que nos salva em todos os lugares. Por isso nós temos que multiplicar a presença de Cristo, e nós temos que multiplicar a presença de Cristo pela multiplicação de nossas comunidades. Não grupos, comunidades. Porque as relações são comunitárias, fraternas, de responsabilidade, corresponsabilidade. A oferta do Evangelho é através das comunidades. A vivência do Evangelho é na vida de comunidades. Por isso nós somos uma comunidade formada por comunidades. É o que nós encontramos no Salmo que nos inspirou. Uma terceira coisa. Nós somos uma comunidade unida. Unida. Compacta. Unida. O que acontece numa repercute na outra. Uma ajuda a outra. Uma está presente na outra. Nós não somos sozinhos. Eu tenho visto esses caminhos agora que temos feito por aí,
de missão. As pessoas saem das diversas comunidades e vão para aquela comunidade onde está acontecendo a missão. E é ruim. Como nós nos divertimos. Como nós nos divertimos. Mas nós somos uma comunidade compacta. Somos várias expressões, mas compactadas. Estamos na mesma missão, no mesmo empenho, no mesmo objetivo. Nós não somos os melhores. Nós só somos os mais bonitos. Nós somos comunidade, uma comunidade compacta, que significa que nós somos unidos. Mexeu com um, mexeu com todos. Falou mal de um, falou mal de todos. Atrapalhou um, atrapalhou a todos. Se um sofre, todos estão sofrendo. Se um tem dificuldades, todos têm dificuldades. Mas nós somos comunidade. E uma quarta coisa, essa comunidade vive em paz. É interessante, nós somos uma comunidade espalhada por diversas cidades na diocese, mas nós não somos brigados. Nós temos nossas disputas. O que eu vou fazer se tem gente que torce para o Flamengo? Eu não sou culpado disso. Nem todo mundo tem a graça de ser torcedor do Botafogo. Mas essas diferenças não atrapalham a nossa amizade, não atrapalham a nossa comunhão. A nossa diferença, na realidade, é a nossa força. Não atrapalha a nossa diferença, a nossa divergência de opiniões, muitas vezes, a respeito de futebol, a respeito de política, a respeito mesmo de trabalhos pastorais. Não atrapalha. Porque nós temos um princípio maior, que é o amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos um pelos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, eu não tenho medo de dizer isso. Nós somos pessoas que buscam viver o amor uns pelos outros. Eu não tenho vergonha de dizer que eu os amo. Porque isso é uma coisa que se constrói. Não é algo que é sentimental, é algo que é construído. Eu estou nessa comunidade desde 1971. Eu estou nesse caminho desde 71. Eu estou na comunidade desde que ela nasceu. Entreguei minha vida nessa comunidade, não por obrigação, não por causa de lucro, mas por causa de amor, porque eu amo vocês e aqueles que estão na comunidade. E eu amo viver em comunidade. E é isso que faz com que a comunidade exista. Não é o meu amor, é o nosso amor, o amor que vocês têm pela comunidade, o amor que vocês têm um pelos outros, um pelo outro. É esse amor que nos une, esse amor que nos faz ser comunidade, e isso faz diferença, isso faz as coisas mudarem. O lugar onde nós estamos é diferente porque nós estamos lá. Esse é o grande desafio nosso. Esse é o desafio que essa palavra nos dá. E esse amor nos dá paz. Nós não somos um povo de sair brigando. Nós somos um povo de paz. Mas essa paz não implica que nós não estamos em conflito, em confronto com aquilo que não é de Deus. Nós não somos um povo pacífico no sentido de não nos importar. Nós somos um povo pacífico no sentido de não buscar a briga, a contingência com os outros. Nós estamos em luta contra Amaleque, contra o pecado, contra aquilo que não é de Deus. Nós somos uma comunidade diferente. Eu me recordo quando me pediram que nós tivéssemos um símbolo, e eu relutei muito. Não queria colocar nenhum símbolo.
Por que tinha que colocar símbolo? O nosso símbolo está no nosso coração, a nossa adesão, o nosso amor um pelos outros, a alegria de estarmos juntos, a alegria de estarmos na casa, a alegria de realizarmos a missão. Esse é o nosso símbolo. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo de festa, nós gostamos de churrasco, gostamos de cerveja, gostamos de estar juntos. Não por causa de estar juntos, mas não por causa da cerveja ou da festa, mas por causa de estarmos juntos. Mas me pediam que nós tivéssemos um sinal. E uma noite o Senhor me deu esse sinal, falou que nós deveríamos colocar no dedo um anel que significasse o nosso compromisso com Ele e o nosso compromisso um com os outros. Esse anel que nós usamos significa o nosso compromisso com Deus e significa que eu estou comprometido com vocês. Eu estou comprometido com Deus, mas eu estou comprometido com vocês. Por que no dedão esquerdo? Porque era o dedão que os escravos romanos usavam numa certa época do Império. Para falar que nós somos servos, mas estou a serviço de vocês, como vocês estão a meu serviço, porque nós somos uma comunidade, somos um para o outro, a nossa realização está em ser para o outro, e esse outro maior é o próprio Deus. Essa palavra do Salmo 122 é a palavra fundacional de nossa espiritualidade. O jeito que nós somos, o jeito com que nós vivemos o êxodo, a primeira palavra. Eu me lembro quando eu contei essa palavra e expliquei para Dom Ricardo o que nós queríamos. O Dom Ricardo falou: vai em frente, é por aí. E vocês sabem como que Dom Ricardo foi para nós, o que ele foi para nós. No momento que nós precisávamos, no momento de maior dificuldade que nós passávamos, nós tivemos um bispo que entendeu o que o Senhor estava fazendo conosco. Um bispo que entendeu que o Espírito Santo estava realizando entre nós uma obra para a igreja, uma obra para aqueles que vão chegar. Essa obra que o Senhor realizou nessa igreja de Pouso Alegre, essa obra que é para os outros que vão chegar, essa obra é a comunidade javenice. É o que nós somos. Uma comunidade para os outros, a comunidade javenice. Sejam bem-vindos à comunidade javenice? Não, vocês já estão na comunidade javenice. Sejam felizes na comunidade javenice. Eu sou feliz na comunidade javenice. Sou realizado na comunidade javenice. Muito obrigado, porque vocês são comunidade javenice comigo. Deus os abençoe.